Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Botafogo, que hoje enfrenta o time do Capital fora de casa. Um jogo bastante importante aí pela Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo já venceu o primeiro jogo por 4-0, então vai jogar fora de casa um pouco mais tranquilo. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Fogão, a preparação também já pensando na Libertadores e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá, o Fogão encara o Capital hoje com muitas modificações. A oração é sempre importante na nossa vida. 4-0, Fê, mas é importante você ter fé, você não pensar que qualquer coisa de ruim, Alex, possa acontecer, tá bom? Muitas modificações aconteceram no time e ele foi, obviamente, recebido com festa em Brasília, Rodolfo. O Botafogo foi recebido com festa em Brasília para a partida contra o Capital às 9h30 da noite no Mané Garrincha. Os jogadores pararam para falar com torcedores que estavam na porta do hotel e mostraram que o Alvinegro deve, mais uma vez, ter o apoio de sua torcida no Distrito Federal. O Alvinegro tem larga vantagem para se classificar às oitavas da Copa do Brasil após golear por 4-0 na ida. E o técnico Renato Paiva terá muitas mudanças no grupo com 7 desfalques, entre jogadores lesionados e poupados pela maratona de jogos. Léo Link deve ser o titular no gol. Já no ataque, Santi Rodrigues e Natan Fernandes podem ganhar oportunidade. Mesmo com ampla vantagem e um time alternativo, uma coisa é certa: o 12º jogador estará presente no Mané Garrincha. Um beijo pro pessoal de Brasília. Em Brasília tem uma torcida do Rio muito forte, né? Os 4 do Rio são muito fortes por lá. E o meu Fogão também. Tem muito botafoguense em Brasília. Sempre que joga no Mané Garrincha é uma recepção calorosa. Vene Casagrande, a gente já vai bater esse papo aí sobre esse jogo, que eu tô bem ansiosa. Mas o assunto de ontem, e a gente comentou isso bem brevemente aqui, foi o Wendel, né? O Botafogo emitiu uma nota, nós já falamos por aqui, que o Wendel não vem mais para o Botafogo. Foi uma questão geopolítica, explicamos toda essa situação. Ou seja, não foi uma escolha do Zenit, uma escolha do Botafogo. Foi uma questão geopolítica, uma sanção que acontece ali, internacional. O John Textor é americano e dono do Botafogo. O Zenit fica na Rússia. E o dono do Zenit está na lista lá das sanções internacionais entre Estados Unidos e Rússia. Então é uma coisa além do futebol. E aí, o que a gente percebeu é que o jogador foi pego de surpresa, né? Ele ontem até falou, me corrija aí, por favor, eu acho que foi pro Globoesporte.com, pros colegas. Foi uma nota oficial. Foi uma nota oficial. Então foi uma nota pro GE ou foi uma... Não. Foi primeiro pro GE, depois ele... É porque eu também recebi essa nota oficial do jogador. Então, o que acontece, Vene? Ele falou que ele foi surpreendido, né? Você acha que nessa situação toda o jogador pode, sei lá, processar o Botafogo? O que você sabe dessa história pelo olhar do Wendel? Pelo olhar do Wendel. Eu nem lembro se eu comentei isso aqui ontem, mas inclusive ele está no Rio de Janeiro, porque ele está lesionado, ele veio para o Rio de Janeiro já para adiantar toda a situação dele, questão de logística, mudança. Ele estava muito animado com a possibilidade de jogar com a camisa do Botafogo. A gente também, Wendel, a gente também estava animado. Rio de Janeiro, ele estava muito animado, ele ficou muito frustrado. Isso vai fazer com que o jogador tome alguma decisão jurídica. Por exemplo, eu estou vendo muita gente noticiar dizendo que o Wendel vai à FIFA para entrar no processo contra o Botafogo por conta dessa situação. Não, o Wendel não vai fazer nada disso. Ele deixa muito claro na nota oficial que ele ficou frustrado, surpreso, não esperava, estava contente com a possibilidade de vestir a camisa do Botafogo, mas ele não vai tomar nenhuma ação jurídica. Ele entende que isso aí é um assunto entre os dois clubes. E o Zenit vai fazer alguma coisa contra o Botafogo? Isso eu não posso garantir. Isso aí é com o clube russo. Agora, em relação ao jogador, não, ele não vai fazer nada. O que ele vai fazer é se reapresentar novamente ao Zenit, continuar o tratamento da lesão que ele teve e assim a vida dele vai seguir. Ô Pedrosa, será que o jogador não vai tentar buscar então um outro clube brasileiro? Porque quando a gente trabalha com expectativa, e a gente fala de expectativa familiar também, né? Sim. Se ele tinha uma intenção, uma vontade de se debruçar no projeto Botafogo, ele pensou em morar no Rio de Janeiro, em trazer a família dele pra cá, enfim, tudo isso, né? Será que ele pode buscar um caminho aí de sair realmente do Zenit e chegar para o Brasil? Eu acho que Que é um problema do Botafogo, porque o John é americano, como teve no ano passado com o Vasco pela 777.
Mas os outros clubes brasileiros não têm esse compromisso, essa restrição. né? Não, cara, eu acho que o Wendel deve ter tido uma quebra de expectativa justamente porque ele já está há um tempo na Rússia, se eu não me engano, há 4 anos praticamente na Rússia que ele está. E, obviamente, o clima é diferente, os amigos estão aqui, ele é daqui do Rio de Janeiro, ele é um jogador que foi criado lá no Fluminense, então ele sabe como é que as coisas funcionam aqui. Ele está vivendo um grande momento da carreira dele, iria disputar um super mundial com o Botafogo. Obviamente também viria para uma equipe que vai disputar títulos importantes com o projeto que o Botafogo tem desde 2022 aí dessa nova SAF. Então assim, é uma frustração muito grande em todos os âmbitos, âmbito familiar, âmbito de ciclo de amizade, temperatura que as pessoas acham que é brincadeira, mas o cara quando sai daqui vai viver o frio lá, cara, é completamente diferente, isso também é diferente pro cara. Então assim, sem dúvida alguma deve ter sido uma frustração enorme pro Wendel, mas o Botafogo não tem culpa. E o dinheiro do Luiz Henrique, que é o mesmo time, né? Que é o Zenit, o Vene, porque o Luiz Henrique foi vendido para esse time que é o Wendel, né? Então, essa negociação já aconteceu. Antes de acontecer a sanção ao dono lá do Zenit, a negociação já tinha feito. E o dinheiro da venda do Luiz Henrique vai para o caixa da Eagle, que é a empresa do John Textor. E não necessariamente vai para o caixa do Botafogo. Então, assim, isso aí já aconteceu. Como já havia acontecido, não tem como você voltar atrás no negócio. Por exemplo, o Arthur, ele não vai ser devolvido ao Zenit. O Luiz Henrique não vai ser devolvido ao Botafogo. O dinheiro dessas negociações foram para o caixa da Eagle. O que o John Textor vai fazer com esse dinheiro, eu não sei. Se ele vai investir no Lyon, se ele vai investir no Botafogo, mas essas negociações já foram feitas. Então, em relação ao Wendel, obviamente não aconteceu, porque ainda ia acontecer, ele ainda ia se apresentar ao Botafogo. Então, é basicamente isso. Vamos lá, e pro jogo de hoje, Lucas Pedrosa? Barbosa fora, Bastos fora, David Ricardo fora, Mastriani fora, Arthur fora, Savarino fora, Matheus Martins fora. Meu Deus. Ufa! E Time aí, reserva. time reserva, né? A gente viu no VT Dallas que provavelmente o Léo Link no gol. Então, Sim. se a gente tá falando que é um goleiro reserva, quando vem o goleiro reserva, aí vem o Pônei e Alvinegro, que é aquela valaria. Pô, mas o seu Pônei é bom, É bom, o Link é bom, cara. Eu gosto. Tô falando do time todo, vai ser um time... E o time todo que vai ser que é o time alternativo é bom. Léo Link, Mateu, Ponte, aí é o Danilo na zaga, que é um monstro. O Santi tinha que receber minutagem. O Santi provavelmente vai receber minutagem, aí o Jair deve participar, tem ali na esquerda, tem o Alex Telles, tem o Cuiabano, tem o Marçal, Vale aí a tem pena o Alan. colocar o Jair nesse jogo? Por mim, Fernanda, ó, eu vou Mas ser honesto então, com você. Mas tem um O que ponto, acontece? Pedrosa. Aí sabe o que você vai ter que fazer? Porque Botar não tem Marçal jogo e no final Danilo, de são semana. 2 improvisados. Sabe, aí o que acontece? Entra naquele caso que eu mencionei do Arrascaeta. Você deixar muito tempo o jogador sem jogar. Isso também Não, tem que ser claro, avaliado. mas assim, cara, com um calendário tão cheio do jeito que tá, vale a pena você arriscar, colocar o seu jogador que hoje o Jair é titular absoluto. Vale a pena colocar o Jair num jogo em que tem 4-0 no placar, que o Botafogo só vai lá pra realmente Não cumprir vale. os 90 O Jair minutos. não. Não vale. Meu amorzinho, não tem outro zagueiro. Exatamente. Bota a base, ué. Bota a base. Bota a base. Improvisa, mas arriscar o seu jogador titular, Eu concordo. correndo o risco de ter uma lesão que pode ser grave pro ano inteiro, por conta de um jogo em que tá morto, o jogo Inclusive, tá morto, gente. a resposta é justamente essa. Não tem outro zagueiro. Aí você vai botar o seu único zagueiro nesse jogo? Não, eu acho que todo mundo que é considerado titular da equipe do Botafogo não tem que jogar o jogo de hoje. Sobre essa situação que envolve o Elinho, o Botafogo fazer sondagem ao Elinho. Essa é uma notícia que a gente já deu aqui no canal Brown e Fogo em março, tá? Se você acompanha o Brown e Fogo há mais tempo, você vai lembrar que a gente já tinha falado do Elinho aqui, né? Que era um jogador que já estava no scout do Botafogo desde o ano passado, tá? Mas aí acabou que ele foi vendido pro Toluca, ele acabou de fazer uma transferência, não fazia sentido, agora ele parece que não tá tendo espaço por lá. Muito bom jogador. Mas eu acho que essa notícia ter saído agora, né, pode ser uma cortina de fumaça. Vamos parar de falar da situação do Wendel, né? Janela de junho. E aí a gente tem o quê? 11 dias, né? Nós temos aí menos de 2 semanas até a abertura dessa janela extra, tá? O que acontece? Geralmente nós temos a janela de verão, que ela abre ali entre janeiro e março, e a janela de inverno, que ela abre do dia 1º de julho ao dia 2 de setembro, beleza? Essas janelas continuam, né? Uma já passou, outra vai vir. Só que como é ano de Copa do Mundo de clubes, os clubes brasileiros, né, eles vão ter a oportunidade de contratar do dia 1º de junho, inscrever jogadores, que seja, do dia 1º de junho ao dia 10 de junho. Serão 10 dias em que o Botafogo
vai ter a oportunidade de comprar, pegar por empréstimo, contratar, né, inscrever novos jogadores, até visando a Copa do Mundo de Clubes. Muito em cima da hora, é um período curto. Ao que tudo indica, a gente vai com praticamente isso aí que a gente está tendo, e isso aí que a gente está tendo mesmo, né, porque tem alguns jogadores que estão lesionados. Enfim, tá muito difícil, né, e falta de aviso pela preparação, pelo planejamento lá atrás, não foi. Tinha tempo que ela não aparecia por aqui, Tinha né? Deu uma tempo. abandonada na gente. É verdade. Gabi Marino, direto da sede do Botafogo, com as informações do Fogão. Caramba, Gabi, passou um foguete atrás de você. Ela tá na Lagoa, agora O que eu cara de reparei. motoca aí, bike elétrica, rapaz. Ô, velocidade, rapaz, que coisa é essa? Tem que tomar cuidado. Boa tarde, Gabi. Cuidado aí, hein, que tem uns caras malucos aí de bike elétrica. Jamais abandonaria vocês, viu, GV? Boa tarde pra você, pro Flávio Fernandão. Pois é, a gente tá aqui na Lagoa, bem pertinho da ciclovia, mas claro, se protegendo, porque tem muita gente passando aqui de bicicleta e também correndo. Mas vamos falar de Botafogo, porque o Glorioso entra em campo hoje contra o Capital lá no Mané Garrincha, 9h30 da noite em Brasília, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Nessa altura da temporada, tem muitos jogadores desgastados por conta da sequência intensa de jogos. Então o técnico Renato Paiva deve mandar a campo uma equipe mista, poupar alguns jogadores que têm mais minutos, como Gregory, Marlon Freitas e até mesmo o goleiro John deve ser poupado. Então, além desses poupados, o técnico Renato Paiva também não deve contar com aqueles que estão sentindo dores, como é o caso do David Ricardo e do Arthur, e também alguns atletas lesionados, como Bastos, Barbosa, Savarino, Matheus Martins e também Mastriani. Então, alguns jogadores do elenco sub-20 do Botafogo devem ser relacionados para essa partida de logo mais contra o Capital. Lembrando, o Glorioso venceu o primeiro duelo por 4-0 aqui no Newton Santos, um placar bem elástico, então pode perder por até 3 gols de diferença hoje lá em Brasília, que mesmo assim se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. E só uma informação rápida, ontem a gente trouxe aqui que o Botafogo desistiu da contratação do volante Wendel, do Zenit da Rússia. O Glorioso alegou aí questões geopolíticas para desistir dessa contratação. O jogador se pronunciou, viu? Publicou uma nota, disse que está surpreendido com essa atitude do Botafogo e que já estava se estruturando aqui no Rio de Janeiro. A gente, claro, segue aí acompanhando as cenas dos próximos capítulos envolvendo o Botafogo e também o Wendel. GV, é com você. Muito obrigado, Gabi Marino. Que bom que você está com a gente. Não nos abandone. Um beijo pra você. Obrigado, Fernandão e Flávio Amêndola. Temos campinho na tela do Fogão que entra em campo. Vai entrar meio misturado. Misturado não, né? Hoje é time Reserva, né? É difícil porque já tá cheio de desfalques, né, cara? Léo Link, Mateu Ponte, Danilo Barbosa e Jair. Na esquerda, ou Marçal ou Teles. Aí teremos o Patrick de Paula ou Newton. E do lado dele? Alan. É o Alan mesmo que vai? Alan. Acho que sim. Tu acha que é o Alan mesmo? Ah, ele precisa, tá bem na temporada. Tá Mas não bem. é melhor poupar, não? Não. Até porque ele não é a primeira opção, né, cara? E talvez pro final de semana possa voltar a tropa. Será? Então tá. Natan Fernandes, Santiago Rodrigues, Jefinho na frente. Elias Manuel, nome de ator de novela mexicana. Ator não, personagem. O Juan Cruz que vai fazer gol e vai cravar a Super-Herói pra deixar todo mundo feliz. Eu gosto do time, eu acho que é importante aquilo que a gente vem dizendo durante essa semana. Os times de maior investimento têm que usar isso aí, esses jogos, para dar minutagem para quem não vem atuando, ou então para você tentar fazer com que quem já esteja bem fique ainda melhor, ou então continue pelo menos no mesmo nível. Eu acho que, coitado, vai sobrar pro Jair na zaga, vai ter que fazer mais um jogo, mas é jovem também, a garota tem 20 anos. Acho que dá pra jogar, né, Nandão? Acho que tá na conta ainda. E eu quero muito ver, porque eu ainda não consegui, acho que nem ele conseguiu demonstrar aquilo que a gente tá esperando do Santiago Rodrigues, que é um cara que veio por um preço bem elevado no futebol dos Estados Unidos, tinha lá no time dele dos Estados Unidos, era o principal nome do time, veio com essa de vai ser o substituto do Almada e por enquanto a gente ainda não conseguiu ver muito do Santiago, que também teve uma lesão e está retornando aos poucos, né? Então acho que hoje para ele também é muito importante esse jogo
tomara que ele consiga desabrochar para, quem sabe, dar alegria Então me dá um placar, Flávio Amêndola. E você vai dividir, quero placar, filho. 3-0 Botafogo sem susto e com a obrigação de vencer. 2-1 Botafogo. Pô, 2-1. Você é pessimista. 3-0 Fogão com um gol de Juan Cruz, mas a minha Perfeito. aposta é só o Juan Cruz. Pessimista, 2-1 vai ganhar fora de casa. Tá jogando contra o Real Madrid, a gente não sabe. Fora de casa, você prefere ganhar de 2-1 ou ganhar de 4? 2-1. 2-1. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Hoje o Botafogo enfrenta o Capital pela Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo venceu o primeiro jogo por 4-0, pode perder essa partida até por 3 gols de diferença. Já imaginando aí também uma partida com time reserva ou até mesmo um time misto ali, alternativo, né? Com alguns jogadores ali, titulares e reserva mesclado ali. Porque na terça-feira o Botafogo já vai enfrentar o Universidade do Chile. Lembrando que o Botafogo não vai ter aí jogo do Campeonato Brasileiro esse final de semana, tá certo? Porque na terça-feira já tem um jogo contra a Universidade do Chile pela Libertadores da América. Então o Botafogo joga hoje, quinta-feira, e só vai jogar agora terça-feira contra a Universidade do Chile, que é um jogo bastante importante aí para o time do Botafogo, né? Então eu acredito que hoje o time do Botafogo não vai ser titular, né? Na minha opinião, o Botafogo não vai com o time titular, não vai com todo o time totalmente titular, porque já abriu uma baita vantagem, né? Vencendo o primeiro jogo por 4-0 no Newton Santos. Esse jogo da volta, o Botafogo tem ali, querendo ou não, uma grande vantagem, né? Pode perder até por 3 gols de diferença. E eu acho que o time do Botafogo está preparado também, né? Os caras também têm que estar com mais vontade, né? O time reserva do Botafogo, porque ali, querendo ou não, pode ser também uma possibilidade de pegar uma titularidade, quem sabe. Então eu acho que o time reserva do Botafogo dá conta sim de segurar esse time do Capital, mesmo jogando fora de casa, né? O Botafogo que já está pensando nesse jogo da Universidade do Chile, porque é um jogo bastante importante. Uma vitória do Botafogo, o Botafogo passaria em primeiro e, a depender do resultado, passaria em segundo lugar, né? Mas a vitória do Botafogo, só a vitória importa contra a Universidade do Chile. Então esse jogo é o mais importante no momento para o time do Botafogo. Então vamos ver aí como é que o Botafogo vai jogar hoje. Na minha opinião, vai com o time reserva, mas mesmo assim vai passar. Acredito que vai vencer aí a partida por 2-1. E vocês? Qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida contra o time do Capital? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!